Galera, vamos lá. Boa noite, pessoal. Mais um encontro onde a gente vai discutir a geografia para o Enem. A gente está aqui no canal noenem.com.br, no EnemBR, perdão. E aí você vai clicar aí no inscrever, se inscreve no canal, compartilha, dá um like aí nessa aula aí no Facebook. E é a única coisa que a gente pede no momento que você faça isso. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha no Facebook, mostra aí o canal para os seus amigos e vamos que vamos, galera. Na aula passada a gente falou sobre estrutura de relevo, formação da paisagem brasileira. Nós falamos sobre deslocamento de placas tectônicas, a placa tectônica brasileira, a placa sul-americana, que é uma placa divergente em relação à placa africana e convergente em relação à placa do Pacífico. Aprendemos que a estabilidade tectônica do Brasil, o fato do Brasil estar bem no centro de uma placa tectônica, faz com que o nosso país tenha uma estabilidade geológica bastante invejável, inclusive. Essa estabilidade geológica proporciona terremotos ou terremotos de hipocentro ou pequenos tremores de acomodação magmática que acontecem abaixo da nossa placa litosférica, da nossa placa tectônica. E nós aprendemos que no Brasil nós temos duas estruturas de relevo. Das três estruturas existentes, as três são maciços cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Dessas três estruturas de relevo existentes na litosfera terrestre, nós só temos duas, que são os maciços cristalinos e as bacias sedimentares. Beleza, Thiago? Só recapitulando, por que a gente não tem dobramento moderno no Brasil? É muito simples, porque nós não estamos nas bordas de uma placa tectônica para termos em nosso território as chamadas cadeias de montanhas, formadas por processos orogênicos de soerguimento de placa. Então, como nós aqui no Brasil, no nosso território, não temos as chamadas cadeias orogênicas, as chamadas cadeias de montanhas, derivadas de choques de placas tectônicas, nós não temos os chamados dobramentos modernos. Temos apenas dois tipos de estrutura de relevo no nosso país, que são maciços cristalinos, que compõem 36% do nosso território nacional, e bacias sedimentares, que compõem 64% do nosso território. Nós, na aula passada, também vimos os aspectos de formação, as características mineralógicas, as características físicas dos chamados embasamentos cristalinos. Nós observamos que esses embasamentos cristalinos se formaram no período pré-cambriano da escala geológica, o primeiro período geológico do qual, datado de formação litosférica, cerca de 4,5 bilhões de anos a 2 bilhões de anos. Nós observamos que nesses embasamentos cristalinos nós encontramos uma grande quantidade de rochas cuja composição feldspato, quartzo e mica são os minerais que compõem essas rochas cristalinas. Observamos também que esses maciços cristalinos são altamente viáveis à indústria de extração mineral, especialmente à indústria que extrai ferro e manganês. E também observamos, galera, que esses maciços cristalinos são basicamente formados por dois tipos de rocha. Rocha vulcânica, magmática ou rocha ígnea intrusiva. Lembrando, são rochas que se resfriam no interior da litosfera, e rochas magmáticas ou ígneas, dá no mesmo, extrusivas, que são rochas derivadas de magma, solidificação de magma. No entanto, esses magmas, eles se solidificaram no exterior da litosfera. E aí nós temos as formações das chamadas áreas de extrusão magmática. São densas, aliás, na verdade, são extensas áreas de deposição magmática. Essas deposições aconteceram no período pré-cambriano e também no período mesopaleozoico da escala geológica, e com a solidificação desses magmas, nós tivemos a formação de extensas áreas de extrusão magmática. Aqui, Quixadá, no estado do Ceará, por exemplo, é uma região de extrusão magmática, é um exemplo clássico de extrusão magmática. E nós aprendemos, galera, que a formação espacial dessas rochas cristalinas, elas dependem basicamente da sua condição de cristalização. A gente aprendeu que a rocha cristalina magmática intrusiva é uma rocha mais densa, de poros de menor porosidade, uma rocha menos permeável, uma rocha que demorou mais tempo o seu processo de cristalização, daí a sua condição de dureza, né, de rigidez, ser maior do que a
rocha cristalina, magmática ou ígnea, dá no mesmo, extrusiva. A rocha extrusiva também é derivada de magma, de resfriamento de magma. A diferença é que a rocha extrusiva, ela se formou de forma muito mais rápida, de forma muito mais abrupta, já que a diferença de temperatura e de pressão do exterior do planeta, né, do exterior da atmosfera, comparado com a diferença de temperatura e pressão do interior da litosfera, fez com que esse magma se solidificasse muito rápido. E aí esse processo de cristalização dessa rocha, a espacialização dessa cristalização, não aconteceu de uma forma tão espacialmente bem formada, como é o caso das rochas cristalinas ou ígneas magmáticas intrusivas. Bom, galera, recapitulando aí os aspectos dos maciços cristalinos, do qual 36% do nosso território nacional é constituído, nós vamos agora falar da bacia sedimentar. Bacia sedimentar, que na aula passada eu dei um conceito básico de bacia sedimentar, para você ter uma ideia mais ou menos do que é essas bacias sedimentares, e nós iniciarmos essa discussão sobre essas bacias sedimentares aqui no nosso canal. Mas galera, bacia sedimentar é definida como regiões rebaixadas, que podem ser planícies ou depressões, do qual são recobertas, totalmente recobertas por sedimentos. Esses sedimentos eles podem ser de origem orgânica ou de origem inorgânica. Os sedimentos que são depositados nessas regiões mais baixas, geralmente sedimentos que passam por um processo de deposição planificada, horizontal, ou um processo de deposição estratificada. A gente vai ver os dois exemplos da deposição planificada e da deposição de sedimentos estratificada. Esse processo de depósito de sedimentos que inicia no período mesopaleozoico da escala geológica, forma o que a gente chama de bacias sedimentares. Você pode utilizar um termo mais simplista. Ah, professor, a bacia sedimentar nada mais é do que uma região onde há acúmulo de sedimento. Galera, não é apenas uma região onde há acúmulo de sedimentos. Esses sedimentos que se acumulam nessa região têm origem, têm idade geológica. E dependendo da dinâmica de deposição sedimentar dessa bacia sedimentar, nós temos sedimentos mais antigos, depósitos de sedimentos paleozoicos, mesozoicos, ou mesmo podemos ter depósitos de sedimentos cenozoicos, quaternários, terciários ou secundários, ou mesmo a gente pode ter depósitos de sedimentos extremamente atuais, como sedimentos aluviais, onde bacias sedimentares formam-se através de deposição que ocorre através da força dos rios, das águas dos rios. Os rios são excelentes transportadores de sedimentos. Tanto transportam sedimento de um lugar para o outro, quanto depositam sedimentos. Então, a dinâmica sedimentar, pessoal, ela é bem complexa. No entanto, o Enem ele vai abordar as bacias sedimentares mais pela sua importância econômica e o seu processo de formação. Mas vamos lá, bacia sedimentar, pessoal. Bacia sedimentar, a gente parte do princípio de que ela é formada por acúmulo de sedimentos. Regiões mais baixas, regiões de depressões ou de planícies, do qual são depositados camadas de sedimentos sobrepostas uma à outra. Massa, professor. Então, é impossível haver uma bacia sedimentar sem antes haver a existência do elemento base para isso, que é o quê? O sedimento. O que é sedimento? Sedimento, pessoal, genericamente falando, é areia. Areia, o pozinho de areia. Professor, então, areia da praia é sedimento? É, areia da praia é sedimento. Areia do jardim da casa lá, a areia do jardim da minha escola é sedimento, professor? Sim, a areia do jardim da escola é sedimento. Professor, a areia do jarro, da plantinha da minha mãe é sedimento? É, galera. Então, se é sedimento, é resultado de processo de degradação de rocha. Então, vamos ver o processo fundamental de formação de um sedimento. Vamos lá, vamos aqui no quadro, eu já deixei o esqueminha pronto para você. Olhando aqui para o quadro, nós temos o magma
como a matéria-prima de todo o material litosférico que nós temos na Terra. Seja material rochoso, seja material sedimentoso, seja uma rocha metamórfica, seja uma rocha sedimentar, seja uma rocha ígnea magmática intrusiva ou extrusiva. A origem de todo o material litosférico, a matéria-prima de tudo que forma a chamada litosfera terrestre, vem do magma. Vem do magma. Esse magma, após passar por um estado de solidificação, ou seja, após esse magma entrar em contato com essa superfície terrestre, nós teremos um processo de formação da chamada rocha ígnea. A rocha ígnea, galera, é a mesma coisa que rocha magmática. Dá no mesmo, tá, pessoal? Magmática, tá aqui, pronto, magmática. Tá certo? Magmática, perfeito. Rocha magmática. Agora, olha só, pessoal, rocha ígnea, rocha magmática é a mesma coisa, perfeito. Portanto, a gente tem rocha magmática, que a gente já aprendeu na aula passada, rocha magmática intrusiva e rocha magmática extrusiva. Massa, professor, isso aí eu já sei diferenciar. Então, entenda que após a solidificação do magma, que é a matéria-prima, que é o que dá origem a todos os corpos litosféricos que nós temos em superfície e na crosta litosférica propriamente dita, esse material magmático, após um processo de solidificação, que pode ser interno ou externo, vai formar uma rocha ígnea, uma rocha magmática que pode ser intrusiva ou extrusiva. Ok, professor. Nós temos a formação da rocha ígnea, da rocha magmática. Nesse momento aqui, nós com o processo de solidificação desse magma, dessa extrusão magmática, a gente já tem a formação de maciços cristalinos, que o senhor já comentou, perfeito. Agora a formação da bacia sedimentar. Aí, galera, é um longo caminho. Saindo de um período pré-cambriano para um período mesopaleozoico, onde iniciou um processo de formação sedimentar aqui no nosso planeta, nós temos de 2 bilhões de anos a 400 milhões de anos de idade geológica de intervalo de tempo. Então, durante todo esse período, nós temos os chamados processos pedogênicos. Esses processos pedogênicos, pedogênese significa o quê, professor? Pedogênese significa formação de solos. Ou seja, a gênese de um novo solo. O processo pedogenético nada mais é do que um processo de formação de solos. E como é que se forma um solo? Obrigatoriamente, para o processo pedogênico acontecer, nós obrigatoriamente temos o que nós chamamos de processo intempérico. Professor, beleza, eu não sei o que é o intemperismo, eu já me esqueci o que é isso. Galera, intemperismo nada mais é do que o processo de desagregação, o processo de desconstrução ou de desgaste da rocha. O processo intempérico, ele pode ser dividido em processo físico, em processo químico, como nós já vimos na aula passada, e em processo biológico. Processo biológico. Nós temos esses 3 processos que explicam o intemperismo, aliás, que são protagonistas dessa desagregação dessa rocha. O professor me deu um exemplo de desagregação física da rocha a partir da temperatura. A temperatura, as altas temperaturas do dia, a rocha expande, os poros da rocha se expandem. Pela termodinâmica, a gente aprende que todo corpo, quando recebe entalpia, quando recebe energia, as partículas que formam esse corpo tendem a acelerar o seu movimento e a se dilatar. Então a rocha, como um corpo sólido, quando ela recebe calor do sol, ela tende a se dilatar. Então imagine, durante milhões de anos, essa rocha ela expande durante o dia e durante o frio da noite essa rocha contrai. Durante o calor do dia ela expande, durante o frio da noite ela contrai. Esse processo de expansão e contração, ao passar dos anos geológicos, vai provocar a desagregação dessa rocha. Essa rocha chegará ao ponto que ela quebrará por conta desse processo de expansão e contração. Outro exemplo de intemperismo físico é
o intemperismo eólico, ou seja, a desagregação da rocha pela força dos ventos. À medida que o vento vai solapando, né, essas rochas, o vento vai passando pela superfície dessas rochas, o vento vai desenhando, vai moldando essas formações rochosas ígneas, e essas rochas vão ganhando aspectos únicos na natureza. Geralmente, rochas que são desgastadas pela ação dos ventos, elas têm superfícies um pouco mais pontiagudas, dado a formação de algumas reentrâncias na superfície dessas rochas. Intemperismo químico é ocasionado principalmente pela ação da água. O intemperismo químico é ocasionado pela ação da água, seja a ação de água de rios, seja a ação de água de oceanos ou mares, ou mesmo a ação de água das chuvas. Professor, e a ação da água dos lençóis freáticos? Sim, pode haver um intemperismo químico em formações interiores de litosfera, onde galerias de águas freáticas se abrem por conta de pressão isostática ou mesmo por conta de infiltração hídrica que ocorre em excesso na superfície. Aí forma-se os lençóis freáticos. E esses lençóis freáticos também podem provocar o desgaste litosférico interno. Só que, geralmente, a gente encontra esse intemperismo químico, ou seja, a desagregação dessa rocha no seu estado, em sua concepção química, na superfície. Água da chuva, água de rio, água de oceanos e mares. Professor, como é que a gente consegue identificar uma rocha do qual essa rocha ela foi desgastada pela ação química da água? Geralmente, as rochas que são desgastadas pela ação química da água, elas têm a superfície mais arredondada, têm a superfície mais lisa. Dado, pessoal, a fluidez da água sobre a superfície da rocha, faz com que essa rocha tenha esse formato mais arredondado. E aí nós temos exemplos como seixos, que ficam em beiradas de rio, que são levados de um ponto para o outro, e esse processo de rolamento dessa rocha vai fazendo com que o atrito com o leito do rio, somado ao atrito com a água, no passar dos anos, essa rocha vai ficando arredondada. E o intemperismo biológico nada mais é do que o intemperismo provocado pela ação dos animais locais, da fauna local. Principalmente, pessoal, a urina, né? A urina desses animais. Esses animais vão urinando na superfície dessas rochas e a ureia, um ácido bastante corrosivo às rochas, vai penetrando nesses poros e abrindo o poro da rocha cristalina, magmática. E aí aquela rocha se torna mais vulnerável a receber a ação da água da chuva, por exemplo. Então, o intemperismo é o processo de desagregação das rochas, que pode ser um processo físico, químico ou biológico. Dependendo da localização geográfica do determinado ponto estudado, nós temos um maior intemperismo físico ou um maior intemperismo químico. Por exemplo, na Amazônia. Na Amazônia, nós temos um maior processo de intemperismo químico sobre as rochas. Aqui no estado do Ceará, nós também temos um maior processo de intemperismo, nós temos um maior processo de intemperismo físico, por conta da ação do calor sobre as rochas, do frio da noite e também a ação dos ventos. Ou seja, dependendo das condições naturais de clima, nós temos processos intempéricos variados. Então, o processo de pedogênese, obrigatoriamente só acontece quando essa rocha inicia o processo de desagregação, que, lembrando, pode ser físico, químico ou pode ser meramente biológico. Galera, após a rocha estar totalmente degradada, após a rocha estar totalmente fragmentada, nós temos a formação de sedimentos. E não se preocupe que o Enem jamais vai cobrar para você os estágios de pedogênese. Porque nós temos sedimentos mais finos, nós temos cascalhos, nós temos seixos, nós temos os siltes, que são sedimentos extremamente minúsculos, né? São sedimentos muito finos, estão entre os mais finos, né? A classe de sedimentos mais finos. O Enem nunca vai cobrar isso para você, não se preocupe. O máximo que ele vai cobrar é realmente a condição pedogênica de intemperismo. Aliás, o máximo que ele pode te cobrar é a condição
de formação de uma pedogênese, formação de um solo a partir de um processo intempério. Ok, professor, então, passando do processo pedogênico, após o processo de desgaste da rocha, fragmentação dessa rocha se transforma em sedimento, nós temos a formação da matéria-prima que forma a bacia sedimentar, que nada mais é do que as camadas de sedimento. Daí, galera, para formar uma bacia sedimentar, para formar um solo, nós temos um processo diferente. E para formar um sedimento, para formar uma bacia sedimentar, nós temos outro processo também bastante diferenciado. O solo geralmente necessita de profundidade, necessita de potencial de hidrogênio, o solo necessita de fertilidade natural, o solo precisa da sua propriedade de cor para ser classificado, mineralogia, o solo tem um potencial de matéria orgânica natural. Então o solo tem características, tem propriedades específicas. Já a formação de uma bacia sedimentar é algo mais simples. Ocorre a partir do processo de deposição de sedimentos. Se o sedimento tem propriedades, por exemplo, de fertilidade natural ou não, ou se esse sedimento tem uma propriedade mineralógica X ou Y, isso não vai importar no caso de formação de uma bacia sedimentar. Então, uma bacia sedimentar, a partir do processo de deposição que pode ser plana, horizontal ou pode ser estratificada, e a gente vai mostrar já já o que é isso, nós já iniciamos sim um processo de formação de uma bacia sedimentar. No entanto, pessoal, uma bacia sedimentar, ela depende não só do intemperismo. O intemperismo nós já acabamos de citar, é o processo de desgaste das rochas, processo de desagregação dessas rochas. O outro processo do qual é altamente importante este processo para a formação de uma bacia sedimentar é o processo de transporte. Aí você já deve ter se perguntado, beleza, professor, a rocha se desagregou, a rocha se intemperizou, se fragmentou, e como é que esse sedimento vai formar uma bacia sedimentar? Ele é transportado, pessoal. E aí esse processo de transporte é bastante dinâmico. Depende dos fatores físicos naturais da região. Por exemplo, o transporte do sedimento pode ser um transporte eólico. O transporte do sedimento pode ser um transporte fluvial. Transporte fluvial. Transporte eólico, lembrando, é através dos ventos, ocorre através dos ventos. Geralmente regiões litorâneas, regiões mais quentes, tem processos eólicos, tem uma dinâmica eólica bastante interessante. No litoral nordestino, por exemplo, nós temos formação de cordões de dunas, de falésias, temos formações de planícies pré-litorâneas recobertas de sedimentos justamente por conta dessa dinâmica eólica que é bastante interessante no Nordeste brasileiro. O transporte fluvial, que acontece basicamente pela ação dos rios. O transporte pluvial, que acontece pela ação do escoamento das águas das chuvas, e um outro transporte, galera, bastante interessante, do qual nós não podemos jamais esquecer, né? Além do transporte pluvial, além do transporte fluvial e do transporte eólico, é o transporte marítimo. O transporte marítimo. Lembremos, pessoal, que a dinâmica de ondas, a dinâmica de marés que acontecem nos oceanos, essas marés elas não levam apenas matéria orgânica, salinidade, correntes marítimas em pressão e temperatura dessas águas oceânicas, não. Essas águas oceânicas elas também possuem suspensas nessas águas sedimentos. Você com certeza já foi para a praia e quando você saiu da água, seu calção, seu biquíni estava cheio de quê? De areia. Aí você fica sem entender, ué, mas eu não sentei no assoalho, eu não sentei no chão, né? Lá no chãozinho lá de areia, lá no solo, eu não sentei no solo, no assoalho da praia. Então por que o meu calção de banho veio cheio de areia? Porque na água do mar, na água do oceano, na onda mesmo em si, nós temos suspensos várias quantidades significativas de sedimento. Então, nós também temos um processo de deposição e de suspensão de sedimentos a partir da dinâmica marítima.
A dinâmica eólica, geralmente, ela suspende o sedimento ou arrasta esse sedimento. A dinâmica fluvial suspende também o sedimento no canal do rio ou arrasta esse sedimento no seu leito. E a dinâmica pluvial é apenas o processo de arrastamento. Ou seja, quando chove, a água dessa chuva vai levando, escoando esse sedimento na superfície de um ponto para o outro. Beleza, professor? Então, o senhor acabou de falar da formação do sedimento, processo pedogênico, e a formação desse sedimento depende também do processo de transporte desse sedimento. Esse sedimento precisa ser transportado para ele ser o quê? Depositado. A deposição do sedimento, galera, já é um processo físico bastante interessante. Porque dependendo da dinâmica eólica, da dinâmica marítima, da dinâmica fluvial ou da dinâmica pluvial da região, nós podemos ter uma deposição que a gente classifica como, atenção, uma deposição plana, horizontal, o mais comum inclusive, e uma deposição que a gente classifica como estratificada. Estratificada. Então, o processo de deposição também é extremamente importante para a formação de uma bacia sedimentar. E mesmo, galera, de relevos sedimentares, viu? De formas de relevos sedimentares. Beleza, professor. Então, nós entendemos perfeitamente que é impossível uma bacia sedimentar se formar sem antes haver a formação de uma rocha vulcânica, a degradação, o desgaste dessa rocha vulcânica a partir de um processo pedogênico que ocorre, aliás, a partir de um processo intempérico que ocorre por meio físico, químico, biológico. A partir desse processo intempérico concluído, a gente tem um processo de formação pedogênica, formação de novos solos, e esses solos obrigatoriamente precisam ser transportados para formar bacias sedimentares. E esse transporte pode ser pluvial, fluvial, eólico e marítimo, por saltação de sedimento, por arrastamento de sedimento, ou mesmo, pessoal, por quê? Por suspensão sedimentar. O fato é que o transporte apenas não baixa, como eu falei. Tem também que haver, pessoal, o processo de deposição. E galera, o processo de deposição é o último processo do qual a bacia sedimentar passa por esse estágio para que ela esteja totalmente formada. Vamos lá, galera. Voltando aqui, após o tilt que deu na minha cabeça, o processo de deposição sedimentar, que pode ser um processo de deposição plano horizontal ou estratificada, após esse processo de deposição estar totalmente concluído, esses sedimentos se tornam sedimentos, o termo correto não seria sedimentos físicos, mas se tornam sedimentos endógenos, ou seja, esses sedimentos tornam-se sedimentos locais daquela região e formam, pessoal, as bacias sedimentares e também formam o que a gente chama de formas de relevo. E pelo amor de Deus, não confunda a estrutura de relevo com forma de relevo, que é o maior vacilo da galera que faz essas questões, é confundir o raio da forma de relevo com a estrutura de relevo. O fato é que, como já explicado, um processo de formação de bacia sedimentar depende basicamente de processo intempérico, desgaste de rocha ígnea, seja uma rocha intrusiva ou extrusiva, processo pedogenético, formação de um novo sedimento. Esse novo sedimento necessita de transporte, que pode ser pluvial, fluvial, eólico ou marítimo, e a gente já entendeu sobre os processos de saltação, sobre os processos de arrastamento e suspensão desses sedimentos, e o processo de deposição que pode ser plana, estratificada ou horizontal. Nessa brincadeirinha, pessoal, pulando do pré-cambriano para o mesopaleozoico, a formação das bacias sedimentares, quando iniciam no período mesopaleozoico e continuam essa formação no período cenozoico quaternário, terciário, secundário e até mesmo no período primário, já que a dinâmica sedimentar é uma dinâmica que ela não para, é constante, os materiais litosféricos sedimentares estão num constante processo de transformação. Essa dinâmica sedimentar acaba por formar 64% do território nacional de bacias sedimentares. Professor, qual é a importância econômica das bacias sedimentares? Galera, enorme. Se nós citamos a importância dos maciços cristalinos como
Regiões onde encontra-se em abundância minerais como ferro, manganês, urânio, estanho, minerais importantes também para a indústria moderna, como, deixa-me ver, o manganês, a bauxita também se encontra em maciços cristalinos. Na bacia sedimentar, nós encontramos três minerais de extrema importância para a indústria moderna em geração de energia. O petróleo, o carvão mineral, seja ele em estado de lignito, seja ele em estado de antracito, ou seja, no estado de hulha, ou mesmo no estado de xisto betuminoso, encontramos o petróleo, o carvão e o gás natural, galera. Nessas bacias sedimentares é que nós encontramos os minerais do qual, aliás, os recursos minerais do qual são resultados de processo de fossilização de seres vivos, que foram aterrados por um processo de sedimentação que aconteceu no período mesopaleozoico. Ah, professor, então eu estou ligado dos Paranauê, estou entendendo agora. Para formar o petróleo, primeiro é necessário um processo de sedimentação. Exatamente. Um exemplo, nosso pré-sal brasileiro. Nosso pré-sal brasileiro tem origem na formação Lagoa Feia, galera. Pelo menos 400 milhões de anos. No período em que a África, a América ainda se separava da África. Então é um petróleo de excelente qualidade, se eu não me engano são 29 APIs a pureza desse petróleo, mas é puro, primeiro pela idade de formação desse petróleo e depois pela temperatura e pressão que esse petróleo está submetido, já que são várias camadas de sedimentos basálticos, uma camada bastante significativa de cascalho, outra camada bastante significativa de rocha em estado sólido, aliás, rocha no estado praticamente inalterado, a chamada rocha-mãe, como a gente chama, uma camada de pré-sal, uma camada de pós-sal, e aí sim a gente tem o petróleo pré-salínico. Então a temperatura é uma pressão absurda. Vamos aqui para os slides agora, vamos lá. Olhando aqui os slides, vamos olhar para os slides. Eu coloquei aqui, galera, que dá para você entender, sem maiores pesquisas, como é que se forma uma bacia sedimentar. A gente tem o escudo cristalino, e o escudo cristalino, após ser desgastado, ou seja, intemperizado, já que o intemperismo é o processo de desagregação dessas rochas, nós teremos o processo de formação e de acumulação de sedimentos. E, recapitulando, esse processo de acumulação de sedimentos pode ser um processo de acumulação plana horizontal estratificada, que depende diretamente do processo de transporte. Passando mais um slide, professor, aonde estão as principais bacias sedimentares do Brasil? Porque o senhor falou que 64% do território nacional é formado de bacia sedimentar. Galera, nós temos grandes embasamentos sedimentares no Brasil, grandes bacias sedimentares. Nós temos a imensa bacia sedimentar amazônica, a gente tem a imensa bacia sedimentar da bacia do São Francisco, a imensa bacia sedimentar pantaneira, a imensa bacia sedimentar da bacia do Paraná, as imensas bacias sedimentares fluviais que nós temos no Brasil e, obviamente, a gente não pode esquecer das bacias sedimentares litorâneas. Isso tudo forma 64% das nossas bacias. Professor, eu ouvi dizer que as bacias sedimentares, elas não se limitam apenas ao continente. Exatamente. Tá esperto aí quem pensa desse jeito. Dos 64% dessas bacias sedimentares, 1/3 dessas bacias sedimentares, galera, estão em plataforma continental. Ou seja, estão submersas pelas chamadas águas territoriais brasileiras, que estão a 200 milhas náuticas do território nacional. Voltando aqui para o slide, vamos ver aqui o mapa, galera, apontando as principais bacias sedimentares do Brasil. Bacia sedimentar amazônica, como você pode ver, ela é cercada por embasamentos cristalinos. A gente pode observar o Planalto Central do Brasil, o Planalto das Guianas, são planaltos de embasamento cristalino. Já a imensa bacia hidrográfica amazônica, olha só, bacia hidrográfica, transporte o quê, galera? Transporte fluvial. Os rios amazônicos num processo geológico de
sedimentação, de transporte de sedimento, de deposição, de arrastamento de sedimentos, formaram a nossa imensa bacia sedimentar amazônica, planície amazônica, a imensa bacia sedimentar do Parnaíba, bacia sedimentar do Parnaíba, a imensa bacia sedimentar do São Francisco, a do Rio Paraná e, obviamente, a bacia sedimentar dos litorais brasileiros, em especial a bacia sedimentar Potiguar, que fica bem aqui pertinho do estado do Ceará. E todas essas bacias sedimentares, galera, são produtoras de minerais ou mineral carvão ou gás natural ou petróleo. Aqui no Ceará, nosso estado, não é um grande produtor de petróleo. Nós temos algumas reservas significativas na bacia de Aracati, que fica muito próximo à bacia de Potiguar, que é uma bacia mais volumosa em petróleo, mas a plataforma continental recheada de fato de petróleo é a plataforma de Campos, no Rio de Janeiro, a plataforma de Santos, em São Paulo, e a plataforma do Espírito Santo, onde nós temos os poços de petróleo pré-salínico no Brasil. O fato é que você sempre tem que associar bacias sedimentares à formação de hidrocarbonetos, a formação de gás natural, a formação de petróleo e carvão mineral. Voltando para os slides, professor, algumas formas de relevos que podem ser formadas com o processo de sedimentação. Vamos lá, voltando aqui para o slide. Primeira forma de relevo, os planaltos. Os planaltos, quando a gente tiver a oportunidade de ver formas de relevo específicas, a gente vai aprender que são formas de relevo que tanto podem ser sedimentares quanto cristalinas. A característica morfológica, ou seja, de forma desses planaltos, são relevos tabuliformes, do qual as bordas desse relevo são escarpadas, são relevos onde a cimeira é aplanada e geralmente um planalto forma-se por um processo de deposição horizontal plana, que a gente vai já saber o que é. Os planaltos, pessoal, são amplamente encontrados nas regiões centrais do Brasil. Por exemplo, o Planalto das Chapadas de Guimarães. Professor, Chapada é planalto? Galera, Chapada é um nome genérico que a galera dá para planalto. Por exemplo, aqui no Ceará, nós somos um estado semiárido, um estado onde a maioria do nosso embasamento de relevo é de depressão sertaneja. Mas nós temos, sim, 3 planaltos. Nós temos o Planalto do Apodi, que é chamado de Chapada do Apodi. Nós temos o Planalto da Ibiapaba, que é chamado de Chapada da Ibiapaba, que inclusive é coestiforme. E nós temos o Planalto do Araripe, que é chamado... Nós temos o Planalto do Araripe, que é chamado de Chapada do Araripe. Então, a galera chama Planalto de Chapada. Chapada é o nome genérico que a galera dá para Planalto. Mas o Enem, ele vai utilizar o termo Planalto. Nem se preocupe com isso. O processo de sedimentação, de formação de bacia sedimentar também proporciona, pessoal, paisagens como essa aqui, ó, voltamos para o slide aqui, a formação de planícies fluviais. Planícies fluviais por quê? Porque o principal agente formador dessa bacia sedimentar, dessa planície, e lembrando, pessoal, se é planície, é bacia sedimentar, porque planície e depressões são áreas propícias a depósitos de sedimento, especialmente as planícies. As planícies fluviais são formadas basicamente por um processo de deposição e de deposição de sedimentos, deposição e de suspensão de sedimentos a partir da força dos rios, da água dos rios, da dinâmica fluvial. Outra paisagem muito típica aqui que nós temos no Brasil, formada também por dinâmica sedimentar, são as planícies litorâneas com suas belas vegetações de restinga. Essas planícies litorâneas, pessoal, dependendo da região do país, elas podem ser acompanhadas de falésias, né? Falésias que são formações também sedimentares do período Cenozoico quaternário. Algumas falésias começaram a se formar no período Mesozoico. Aqui no caso das nossas falésias cearenses, a maioria dessas falésias, galera, elas são formadas no período Cenozoico quaternário. Então, são falésias de uma idade até bastante considerável. E voltando aqui para o slide, essas planícies fluviais nada mais são do que regiões bastante aplainadas, mais baixas em relação aos planaltos, porém possuem altitude maior em relação a depressões, mas as planícies elas têm a característica morfológica de serem bastante aplainadas, sem ter maiores resíduos de relevo,
sem ter relevos destacados, do qual os solos geralmente são bastante profundos, são bem espessos esses solos, e outra característica fundamental dessas planícies, pessoal, é a idade de formação. A idade de formação é bastante relativa ao processo que formou essa planície. Se for processo fluvial, se for processo eólico, processo marítimo, ou processo pluvial. Geralmente, uma planície litorânea, praticamente todas as planícies litorâneas que nós temos no Brasil, elas são formadas por dinâmica marinha, certo? E por dinâmica eólica. Aqui no caso da nossa plataforma, aqui no caso do nosso tabuleiro litorâneo e pré-litorâneo aqui no estado do Ceará, a dinâmica, ou seja, o agente formador dessa planície foi agente eólico, galera. Agente eólico, principalmente o agente eólico. Voltando aqui para o slide. Aqui a gente tem formação de campos de dunas também. As dunas e as falésias, como já falei, também são formações sedimentares. Aqui na foto você está vendo uma duna maravilhosa na praia do Morro Branco, litoral leste daqui do estado do Ceará. Litoral belíssimo que nós temos aqui. Visitem nosso estado, galera. Nosso estado é maravilhoso, apesar da violência urbana, as belezas naturais aqui do estado do Ceará é de colocar inveja para qualquer outro lugar do Brasil. Ceará é o lugar de Jericoacoara, Canoa Quebrada, é lugar de Praia de Frecheiras, é lugar de Serra de Guaramiranga. Venha para cá para o Ceará, visite nosso estado que vale muito a pena. E aqui na foto você está vendo as falésias de Morro Branco, pessoal. Falésias que são processos de deposição plano horizontal, que já a gente vai ver, tenha só um pouquinho de paciência. E as dunas, que nada mais são do que processo de formação, processo de deposição sedimentar, do qual a dinâmica eólica é constante. Então, com certeza, você que vai para a praia, professor, eu não costumo ir para a praia porque eu moro em Minas Gerais, eu moro em Brasília. Poxa, foi mal, galera. Desculpa, eu não queria frescar com a cara de vocês que não moram no litoral. Mas, tipo assim, a gente que mora no litoral, desculpa, você fazer inveja, tá? A gente que mora aqui no litoral, quando a gente vai pra praia, foi mal, desculpa, mais uma vez. Mas quando a gente vai pra praia, a gente sente a areia aqui, ó, batendo nas nossas pernas, beleza? E quando a areia bate nas nossas pernas aqui, esse processo de transporte de sedimentos é transporte eólico. Às vezes tu tá na praia e fica coçando as pernas, né? Quem sofre muito com isso são as meninas, né? Vai lá as meninas, faz a chapinha, e faz a maquiagem, e faz aquele beringuelo todo, e vai toda rainha do deserto, né? E vai lá pra praia, e quando chega na praia, tu coçando as pernas, sem saber o que fazer direito. Ora, uma dinâmica eólica violenta que tem no nosso litoral, vai coçar as pernas, minha filha, com certeza. Os ventos fortes suspendem esse sedimento, levam o sedimento de um lugar para o outro. Por isso que a galera diz o seguinte, professor, uma duna nunca é a mesma coisa de um dia para o outro. Nunca vai ser. A dinâmica eólica não permite. Ou ela ganha sedimento ou ela perde sedimento, dependendo da força ou do sentido dos ventos. E claro, pessoal, obviamente a gente não poderia deixar de citar a plataforma continental. A plataforma continental brasileira, chamadas Águas Territoriais do Brasil, do qual, partindo da área de marina, 200 milhas náuticas adentro do Oceano Atlântico, ainda é território nacional, essa plataforma continental ela também é bacia sedimentar. Lembrando que os sedimentos que formam a plataforma continental são sedimentos basálticos, né? Então, são sedimentos que se formaram com um processo constante de quê? De desgaste, de lavagem desse sedimento, de quebra desse sedimento, pela dinâmica o quê, pessoal? Óbvio que é pela dinâmica marítima, né? Então, veja como a bacia sedimentar, ela é um assunto que às vezes parece ser fácil, mas ela é complexa. Se o Enem abordar para você a forma de... se o Enem perguntar a você, abordar uma questão, lhe questionar sobre como esta bacia sedimentar ela foi formada, se foi formada por um processo marítimo, eólico, fluvial, pluvial, não tenha dúvida que ela vai colocar uma fotinha e um textozinho alusivo ao processo e você vai ter que relacionar as condições de saltação, arrastamento de sedimento, a condição de suspensão de sedimento a uma dinâmica marítima, ou eólica, ou fluvial, ou pluvial. Lembrando, quando nós temos a ação das águas, no caso, transporte marítimo e fluvial,
Geralmente, o processo é processo de suspensão de sedimento, ok? E arrastamento desse sedimento. Quando o processo é escoamento superficial, nós temos restrita condição de arrastamento de sedimento na superfície. Mas quando a condição é eólica, nós temos uma condição eólica de arrastamento e suspensão também de sedimentos. A gente não pode esquecer disso jamais. Beleza, professor? Vamos voltar aqui para o slide. Eu ainda estou curioso em ver, entender como é que é um processo de deposição horizontal ou como é que é um processo de deposição estratificada plana. Vamos lá, voltando aqui para o slide. Voltando para o slide, deixa eu ver. Deixa eu achar aqui, só um minuto. Vamos lá, tá aqui. Processo de estratificação cruzada, galera. Olha aí o slide, ó. Olha só. Professor, que rocha doida é essa, professor? A bicha é toda riscada, toda desenhada, parece que foi feita à mão. Pois é, galera. Só que esse processo de deposição estratificada cruzada, por quê? Porque nós temos um processo de deposição sedimentar, depois nós temos outro, e depois nós temos outro, e depois outro, e depois outro, como você pode ver. E esse processo de cruzamento de deposições sedimentares formam essas características interessantíssimas de desenhos, né? Esses desenhos interessantes que nós temos nessas formas de relevo. Então, a deposição estratificada cruzada é típica de regiões onde a dinâmica eólica é bastante violenta, viu, galera? Bastante violenta. A dinâmica eólica, ela se sobressai sobre outras. Agora, professor, eu queria ver a dinâmica plano horizontal. Queria saber como é que os sedimentos se depositam horizontalmente, como é que a gente consegue identificar isso. Vamos lá, voltando aqui para o slide. Olha só como é que você identifica. Tá aí, galera. O processo de sedimentação ou estratificação horizontal plana. Vale, professor, fica os risquinhos, né, professor? Exatamente. Cada risquinho desse aí que você tá vendo, galera, ou seja, cada listrinha dessa daí que você tá vendo de cores diferentes, né, é um processo de sedimentação sobre o outro. Segundo a geologia, esse processo de sedimentação, ele pode durar de 10 mil anos a 50 mil anos para que pelo menos 5 centímetros de camada de sedimentação plana, estratificada, horizontal, seja concluída. Como é, professor? Então você está dizendo que 5 centímetros de solo, para que esses 5 centímetros seja totalmente sedimentado, seja totalmente cimentado, num processo de horizontalização plana dessa sedimentação, é necessário de 5 a 50 mil anos em idade geológica. Isso porque depende diretamente dos fatores de quê? De transporte do sedimento. Quanto maior é o transporte eólico, galera, quanto maior o transporte eólico, maior é a dinâmica sedimentar, dentro de uma bacia sedimentar. Beleza, professor, no caso da estratificação plana, qual é o processo de transporte que predomina para que esse depósito seja concluído? Galera, o principal tipo de transporte sedimentar que forma o que nós chamamos de estratificação horizontal plana ou sedimentação plana é o transporte fluvial, galera, transporte dos rios. À medida que os rios deixam sedimentos, esses sedimentos eles se depositam nessa região e esse processo de deposição sobre processo de deposição sobre processo de deposição vai formar o que a gente chama de estratificação plana. Galera, é interessante você pensar que o processo de deposição plana, o processo de deposição estratificada plana, é como se fosse um bolo, sabe aqueles bolos de aniversário bem grandão, aqueles bolos de 15 anos? Imagine que quando a tiazinha lá do bolo vai lá fazer o bolo, que eu não sei como é que é o nome da mulher, se é confeiteira, se é boleira, sei lá. No meu tempo, boleiro é quem jogava bola, não sei se boleiro agora é quem faz bolo. Mas o fato é que a mulherzinha lá, a tiazinha, quando vai fazer um bolo, aqueles bolos grandão assim, ó, de 3, 4 andares, que uma só pessoa com certeza não come sozinha. A mulher vai lá, coloca a primeira camada de bolo, depois ela passa leite condensado, passa brigadeiro, ou passa alguma coisa gostosa em cima, depois ela coloca outra camada de bolo, e depois ela coloca outra camada de bolo. Então imagine que cada camada dessa, de bolo que ela coloca, num processo geológico, seria um processo de sedimentação diferente. Então, quanto mais antiga é a bacia sedimentar, dependendo dos fatores exógenos,
que são fator eólico, fator marítimo, fator fluvial, pluvial. Dependendo dos fatores exógenos, essa bacia sedimentar, ela tem uma deposição mais espessa de sedimentos, ou seja, é uma bacia sedimentar mais profunda. Beleza? Voltando aqui aos slides. Professor, há outro exemplo de sedimentação A. Voltando aqui para o slide, pessoal, a gente tem um processo de sedimentação muito interessante que acontece em canais fluviais. Pessoal, não sei que raio é um canal fluvial. Vamos lá, galera. Um canal fluvial nada mais é do que um rio. Um canal fluvial... Me dá um apagador aí? Ali, ó. Cadê? Deixa eu ver. Lá embaixo da lousa. Embaixo da lousa. Vamos lá. Um canal fluvial, pessoal, nada mais é do que um rio. Um canal fluvial é um rio, um curso de água corrente, do qual o rio geralmente é alimentado por um rio secundário, terciário, chamado de afluente ou subafluente. Mas vamos entender o que é um processo de sedimentação de canal, ou canal sedimentado, como os especialistas em engenharia hídrica falam. Mas vamos lá, a gente tem um canal de um rio, e todo o rio ele tem uma formação geomorfológica muito interessante. Ele tem as margens, e é bom que todo rio tenha duas margens, viu, pessoal? Porque nós temos a margem 1 e a margem 2, todo rio tem as suas margens. Nós temos o talveg. O que é o talveg, galera? Talveg é o ponto mais profundo do rio, o talveg. E nós temos o canal. O que é o canal? O canal, galera, é a formação onde nós temos o fluxo hídrico do rio. Então, o que é o processo de sedimentação de canal? É muito simples. Aqui no Brasil, como as nossas leis ambientais são muito frouxas, mas são frouxas mesmo, elas são cheias de duplos sentidos, de artigos, de interpretação dúbia por parte dos legisladores, né, da nossa Constituição Ambiental aqui no Brasil, no nosso Código de Leis Ambientais, o CONAMA. Aqui no Brasil nós temos um processo muito comum de desmatamento de mata ciliar. Professor, não sei o que é mata ciliar. Mata ciliar, galera, são vegetações que beiram as margens dos rios. Mata ciliar são vegetações que beiram as margens dos rios. Professor, qual é a importância dessa vegetação? Galera, a importância dessa vegetação, além da sua importância biológica, a fauna, a flora local, a importância também é uma importância geológica. Geralmente essas espécies de beiradas de rio, a gente tem um professor aqui de biologia bem aqui, eu sei que a aula é gravada e com certeza o professor Tarsilo vai cortar, mas eu vou frescar um pouquinho porque a aula é gravada. O professor vai me confirmar que essas vegetações de beirada de rio, né? Tá aqui ele, rapaz, olha, um caba bom e bonito, tá vendo aí, ó? Bom demais, é nóis. Não é nem BR, é BR. Nem BR. Vai dar certo. Vai dar certo. É nóis. Sim, fala aí, professor. Professor, me confirme aí. Vegetação de margem de rio. As raízes são profundas por quê? Exatamente para reter toda a matéria do solo, para que ele não caia para dentro do rio. Então, entendeu? Ou seja, a raiz é profunda, por quê, professor? Exatamente para reter o solo, para que ele não deslize, para não cair dentro do rio, ó. Não cair assim, ó, dentro do rio, tá? Para o sedimento, areia, não fazer o quê, professor? Não cair. Não cair no rio. Deslizar aí assim, no rio. Aí. Pronto. O sedimento não cai no rio devido à proteção natural das raízes. Uma salva de palmas para os professores. Esse vídeo vai ser... Vai dar certo. Pronto. É nóis. Quando a negrada corta essas raízes aqui, e a negada mal vai lá fazer isso, ó, processo de periferização aqui, Fortaleza, um negócio sério. Aqui a gente tem os rios urbanos, Rio Maranguapim, rapaz, você for no Rio Maranguapim, aqui em Fortaleza, homem, você que é ambientalista, você que é biólogo, você que é geógrafo, você vai no Rio Maranguapim e você bota a mão na cabeça. Porque o que tem
de processo de periferização nas margens desse rio não é brincadeira. A galera corta a vegetação da margem do rio para fazer barraco, moradias subconstruídas. E a partir do momento que essa vegetação é retirada, a proteção natural desse solo, para o sedimento não cair aonde? Aí. Aonde? Aqui, no canal do rio, a vegetação é cortada. Essa vegetação cortada faz com que essas calotas de solo fiquem vulneráveis à ação da força do canal do rio. E aí esse sedimento acaba sendo depositado aonde? No fundo do canal, provocando um processo inicial de morte desse rio, que a gente chama de quê? De assoreamento. É quando o sedimento da beirada do rio, que era seguro até o momento pelas raízes dessas vegetações ciliares, é depositado no talveg do rio. Beleza, professor, e quando esse processo de assoreamento acontece de forma contínua, aí a gente vai ter a sedimentação de um canal, que está aqui no slide, ó. Sedimentação do canal, canal de sedimentação. Ou seja, o rio literalmente é aterrado e morto por conta de um processo de devastação ambiental irresponsável de desmatamento de vegetação ciliar, que acontece com muita frequência aqui no nosso território nacional. Dadas as nossas leis, né, professor? Nossas leis ambientais que são terríveis. A gente tem um professor de biologia aqui, e é bom um professor de biologia aqui, é bom um professor de física. Aliás, era bom que os professores tivessem aqui, tudinho aqui, pra gente ficar batendo cabeça nas questões do Enem, pra gente ficar... Não, professor, não ia dar certo, não? Né? Todo mundo batendo cabeça aqui para ajudar vocês que querem passar no Enem, e vocês vão passar. Vocês vão passar, e eu tô emocionado, porque vocês vão passar, professor, vão passar tudinho, vamos? Vão passar. Deus quiser, vão passar. Agora, só vai passar se você se inscrever no canal e der um like aí para nós. Aí você passa. Vai dar certo. Voltando aqui para o slide. Questão 32. Galera, vamos resolver uma questão. A questão é a seguinte. O quadro a seguir apresenta a escala do tempo geológico. Todas as alternativas apresentam correlações corretas entre os eventos ocorridos no território brasileiro e sua idade geológica, exceto. Aí a gente tem uma tabelinha com os 4 períodos geológicos que a gente citou aqui na nossa aula de maciço pré-cambriano cristalino e bacia sedimentar, que é o maciço pré-cambriano, o período paleozoico, mesozoico e cenozoico. E aí o item diz o seguinte, lembrando que a questão quer a exceção, né? A questão quer, no caso, o item incorreto. Aí vamos lá. A. Cenozoico. Ocorre a invasão marinha sobre amplas áreas continentais interiores, a qual provocou a deposição de espessos pacotes de rochas calcárias. Perfeito. Lembrando que a gente, galera, falou que os sedimentos não são sedimentos apenas inorgânicos, mas também são materiais orgânicos, que são colocados juntos a essas bacias sedimentares. Por exemplo, numa bacia sedimentar litorânea, com muita facilidade você encontra pequenos fragmentos de calcário, pequenos fragmentos de fósseis marinhos, é com muita frequência que você encontra. Aqui mesmo em Capuí, você encontra na praia em Capuí é um litoral que a gente tem aqui também no Ceará, você encontra com muita facilidade fósseis de corais em regiões de cassinicultura, né, no interior de Capuí. O item B, Mesozoico, fragmentação do supercontinente Pangeia, a qual iniciou a separação do continente sul-americano e africano e formação das bacias sedimentares petrolíferas da margem continental brasileira. Também está correto, galera. Lembrando que eu falei para vocês que o período mesopaleozoico foi o início do processo de formação sedimentar. A C, Paleozoico, formação de extensas coberturas sedimentares e vulcânicas, que iniciaram o preenchimento das grandes bacias sedimentares do Amazonas
do Parnaíba e do Paraná. Também, galera, professor, teve vulcão, teve vulcão já na bacia amazônica? Não, galera, vejamos. Derramamento vulcânico que proporcionou a formação de bacias sedimentares. Lembra que eu falei para vocês que para formar uma bacia sedimentar é necessário, primeiramente, a formação de rochas vulcânicas, as chamadas rochas ígneas? Então o item C está correto. O item D, o Fanerozoico, ausência de processo de formação de cadeias de montanhas no território brasileiro, que passou a apresentar relativa estabilidade tectônica. Galera, isso aí tá falso. Professor, mas você falou, professor, que não tem cadeias de montanhas aqui no território brasileiro. Falei, galera, mas olha aí para a escalinha, ó. O período fanerozoico, como você pode ver, está englobando o período paleozoico e mesozoico. E lembrando, as cadeias de montanhas são do período quê? Cenozoico, né? Então, muito cuidado. E o último item é o período pré-cambriano, formação do embasamento cristalino, que se encontra atualmente exposto nos escudos das Guianas, do Brasil, do Planalto Central do Brasil e do Atlântico. Perfeito, também item correto. Ok, galera, então, essa é a questão que eu queria deixar para vocês hoje. A próxima aula, a galera aqui do No Enem BR, vamos decidir qual vai ser o assunto da próxima aula. E qualquer dúvida, manda aí a dúvida para o canal, para a galera aí manda aí pro link do canal no YouTube, ou manda para o Facebook do No Enem BR, que a gente vai estar sanando as dúvidas de vocês, ok? Queria agradecer muito a vocês que acompanharam essa aula aí até o final. Lembrando, dá um likezinho aí, se inscreve no canal, dá uma compartilhada. A única coisa que a gente está pedindo para você agora, né, professor, né? Não é isso? Pelo amor de Deus, compartilhe, se inscreva no canal. Apenas isso, beleza? Tchau, fui!